Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana comigo. Episódio mais que especial, uma dobradinha, hein, novamente. Vamos falar com os vencedores do Prêmio Sesc. A gente vai falar nesse primeiro episódio com o Ricardo Maurício Gonzaga, que foi o vencedor do Prêmio Sesc na categoria Romance, com o livro Bololô, Gaiola Vazia. A gente tem o maior prazer de falar com o pessoal do Prêmio Sesc. A gente falou o ano passado com o pessoal que ganhou também. A gente tem essa predileção por destacar esses prêmios que colocam a literatura contemporânea em voga, e a gente sabe o quanto que é importante esses circuitos, essas divulgações, e então faço com muito gosto, faço com muito prazer. Claro que a gente sabe de todos os problemas que envolveu o Prêmio Sesc, né? A gente até comentou ele aqui no Rabiscos, mas a gente sabe também da grandeza que é, e a gente exalta muito, sabendo aí a utilidade do Sesc aí, Brasil afora. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para seguir a gente, deixar aquelas 5 estrelinhas. Se estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo iOS, pelo Amazon, enfim, pela qualquer outra plataforma, vou pedir para salvar, para divulgar. Não custa nada e ajuda a gente a chegar mais longe. Bom, o Ricardo Maurício Gonzaga foi vencedor, como eu disse, do Prêmio Sesc. É professor do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Já escreveu e publicou um livro de contos chamado Sobrenome Perigo, que inclusive foi finalista do Prêmio Sesc em 2 edições, em anos alternados, e o livro de Teoria e História da Arte, Poéticas Digitais, a partir de uma disciplina lecionada à distância, no mesmo nome. E hoje nós vamos falar sobre o vencedor, o Bololô, Gaiola Vazia, e o livro que não lançou ainda, então vai ser bom para a gente entender um pouco aqui do que é esse livro, entender a própria sinopse. E seja bem-vindo, Ricardo. Prazer enorme falar contigo. Obrigado, Tadeu. Prazer é meu também. Muito É a bom. primeira entrevista que eu dou, então Aí, ó, estou fiquei feliz animado. com essa exclusividade, primeira entrevista. Ricardo, eu queria que você, antes da gente começar a falar, fazer umas perguntas, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o seu livro vencedor, o Bololô Gaiola Vazia, uma breve sinopse aí para a gente deixar os ouvintes aguçados aí. Uhum. Não, inclusive, a gente tem a data de lançamento já, né, Quando prevista que é? para 3 de dezembro, Muito bom, tá, no Sesc Copacabana, no Rio. coisa linda. Então, esperamos você e vocês todas e todos lá. Bom, 3 de dezembro no Rio de Janeiro, aí, ó. Quem 3 quiser. de dezembro, Rio de Janeiro, Sesc Copacabana. Que bom. Bom, Bololô Gaiola Vazia acompanha a história de uma família, essa família Perigo. Então, principalmente o Rock Perigo e os irmãos dele, Sol Perigo, Gato Perigo e Música Maria. E é uma história que se passa, quer dizer, é um Brasil, mas um Brasil. Tem um trecho do livro que eu falo assim: olha, se não é Brasil, é perto. E até numa sinopse eu tinha escrito assim: ou dentro, ou no fundo, porque é um pouco isso, assim, é um Brasil é, que sai da, digamos, da superfície a própria narrativa, né? Ela se organiza em vários estratos, sabe? Tem um aspecto de realismo mágico, então alterna um realismo crítico que toca assim com micro histórias, né? Em torno dessa família, aspectos prementes assim do nosso momento no país, né? Desde a degradação ambiental e os abusos de poder, é, a falta de perspectiva da vida rural, é, os abusos dentro da família e o modo como essas situações de opressão e de injustiça, macro e microcosmicamente, atuam sobre a vida das crianças e dos filhos, né? Que vão acompanhando, vão levando isso vida fora como se fossem, como karmas familiares mesmo, né? E, ao mesmo tempo, transita, por outro lado, por metalinguisticamente, assim, isso vai se exacerbando ao longo da narrativa, é, por um diálogo com o autor. Quer dizer, eu não vou dar muito spoiler, não, para não ficar chato, mas aparecem diálogos, principalmente do Rock Perigo, né, em que essa situação se adquiriu uma complexidade, sabe? Assim, desses estratos formais, digamos assim, né?
Então tem essas alternâncias e vai para um aspecto quase de, como eu disse, né, de realismo mágico mesmo, assim, com mistérios da mata, do lago, que é uma expressão recorrente ao longo do livro todo, e que dialoga também com, como eu falei, né, com essa coisa de evasão escolar e tal, mas tudo muito dentro da história, né, da Muito legal. família. Estou curioso para ler já. Ah, É, deixa eu dizer só uma coisa que talvez claro, eu devesse ter dito em primeiro lugar, né? Que o claro. tema central é o parricídio, Ah, ou parricídio. patricídio. Outro dia eu vi que é mais adequado até a gente se referir como patricídio, que é mais específico, né? Que o parricídio eu não sabia disso, eu pensava sempre em termos de parricídio, mas que o patricídio se refere mais especificamente ao assassinato do pai, né? Meu pai, é curioso você falar, fui imaginando aqui, né? Eu acho que talvez um bom ponto de partida para tentar entender a construção desse livro, que pelo visto explora a complexidade das relações familiares também, né? Ainda mais com uma Isso. tragédia assim. Como que as suas próprias experiências de vida influenciaram isso? Se teve alguma experiência de vida mais marcante que você quis falar, como uma forma de cuidado consigo mesmo para contar essa história, ou não foi totalmente assim alheio às suas experiências, que eu acho difícil, né? Porque a natureza do escritor nunca é, né? É. Não, sim, sim, o Saramago diz, né? Tudo é autobiografia, né? Eu acho que a Total. arte, quer dizer, a poesia, ela aparece no modo como você camufla, né? Como você produz deslocamentos, enfim, metafóricos na sua mas por um lado, Tadeu, assim, o próprio fato de eu ter estabelecido que foi uma coisa que surgiu, eu não premeditei isso. Ao longo da narrativa surgiu esses meandros metalinguísticos, sabe? Então, eu acho assim que sutilmente o leitor vai percebendo ao longo da leitura de que se trata também de algo que me toca profundamente, né? Eu, assim, às vezes eu ficava pensando, eu ficava relendo, às vezes fazendo revisão de Bololô, Gaiola Vazia, e aí daqui a pouco eu começava a ficar emocionado, eu falava, pô, cara, deixa de ser bobo, você não pode ficar lendo o próprio livro e ficar emocionado, as outras pessoas é que tem que ficar Mas é sinal que tá dando muito emocionado. certo, pô. Aí eu ficava pensando, ou eu tô louco, ou então Nada. talvez seja alguma coisa que realmente mexa, toque com as pessoas, toque Eu as acho que sim, eu acho que é fundamental a gente gostar do que escreve também, né? Se emocionar com o que pessoas. escreve. E, É, e prova maior foi que venceu o prêmio. Isso, né? É esse pois desprendimento aos olhos de terceiros também, né? Quando é. você venceu o prêmio com esse livro, já foi finalista do Prêmio Sesc, e é uma coisa que você escreve pensando nisso também, pensando, nossa, preciso chegar nos prêmios. Como que você vê os prêmios e como foi importante ganhar esse prêmio para você? Olha, a importância é enorme, né, Tadeu? Assim, a gente, a diferença que faz você ter o destaque que o prêmio Sesc proporciona é tremenda, né? É porque quer dizer, você pode, curiosamente, esse ano mesmo, eu tinha Bololô Gaiola Vazia foi selecionado no edital da Secult, lá no Espírito Santo, né, de Vitória. E eu agora estava começando, inclusive, já as etapas de edição. Já ia partir já tinha pensado, eu sou artista plástico também, né, como você mencionou. Então, minha filha é designer, a capa do livro de conta eu fiz com ela, a partir de uma foto minha, as pessoas gostaram bastante. Então, eu já estava encaminhando tudo, o projeto para revisão e diagramação, finalização da capa e tal, quando saiu o resultado. Tanto que eu tive que abrir mão, já me comuniquei lá com a gestora do prêmio, porque a diferença é muito grande, né? Quer dizer, você tem muita. Eu acho que assim, outro dia eu estava vendo uma agente literária, das melhores, assim, comentando que o momento é muito crítico para as livrarias, né? Para o mercado. Por outro lado, o momento da literatura, do ponto de vista dos autores, é muito forte, né? Assim, o que você tem de escritoras e escritores produzindo coisa boa,
em todos os lugares do país, é impressionante, né? Então, assim, como você... o livro de contos, a gente acabou... Teve a pandemia também, né? Então, assim, 60 pessoas, amigas, amigos, compraram. Dessas quantas leram? Né? 10, 15, quer dizer, algumas pessoas gostaram muito, aí você faz uma divulgação no Instagram, mas um prêmio Sesc queima todas N etapas, né? Então, assim, eu lá atrás, há 10 anos, quando eu terminei na primeira vez que eu fiz uma seleção, que eu falei, legal, eu tenho contos suficientes para inscrever no prêmio. Isso foi em 2013, se não me engano, 2012, 2013. Aí vem a listinha, infelizmente a listinha ainda estava com pseudônimo. Aí você fala assim, meu Deus, nem o nome aparece. Né? Pô, E o nome, inclusive, era outro, sabe? Porque era Pequenas Mortes o nome. Mas uhum. depois um autor usou o Pequeno nome e eu nome. falei, meu, agora tem que pensar em outro nome. E aí, 2 anos depois, no ano intermediário, eu acabei mandando com as páginas numeradas, e aí foi indeferida a minha inscrição. Então, no ano seguinte, eu fui classificado de novo numa lista de finalistas. E aí eu fiquei pensando, bom, assim, eu não tenho mais muito tempo pela frente para ficar esperando, eu tenho que editar esse livro, tenho que publicar, né? Mas o dilema era esse, dessa vez. Tá, e agora? Eu lanço o livro pelo edital da Secult, e agora? E aí? Né? Eu vou ser lido, porque o autor quer ser lido, né? Os que a gente escreve para ser lido, né? Muito, né? A gente não faz, É, não escreve por outra coisa, senão. não é o livro existe, tudo bem, mas se ele não for lido, ele existe pela metade, ou nem Não, existe. não. Eu acho muito bacana isso que você está falando, porque o prêmio é muito importante. Igual você falou, tem muitos escritores e escritoras produzindo, isso é pura verdade, né? No Rabiscos aqui a gente recebe sugestões de pauta absurdamente. Muita gente manda Uhum. livro. Todo dia chega livro aqui pra gente e a gente sabe o tanto que as pessoas querem poder falar, querem poder. Se eu pudesse, eu teria um programa diário de literatura, eu teria gente para entrevistar todos os dias e gente com qualidade. Aham, Claro que eu não teria a oportunidade de ler todos os livros, de é. fazer tudo isso, né? Porque teria o Uhum. tempo. Mas isso prova o tanto que as pessoas precisam de divulgação, precisam chegar. E uns prêmios como o Prêmio Sesc rompe, como você falou, né? Chega em qualquer lugar, chega em todo tempo, assim. E é muito bom isso para o escritor, né? Saber é, que seu livro vai chegar nas pessoas que não necessariamente são amigos, não necessariamente são pessoas. Vai ter crítica, vão ter pessoas que vão falar, mas por outro lado, tá ali movimentando, né? Isso é muito bom. Você estava falando do livro e você falou de uns apelidos aí dos personagens, Gato, Música Maria, Rock. Como que foi? Quem são esses apelidos? Eles têm a ver com a... São os nomes mesmo Ah, são deles, os né? nomes São mesmo. os nomes, é a família Perigo. E esses nomes. Então, Música Maria é uma... isso foi uma coisa interessante, assim, porque de vez em quando o ponto de partida de um conto, para mim, muitas vezes, na época, em 2000 por aí, 2012, 2013, eu estava dando aula no ensino à distância para o estado do Espírito Santo todo. E aí, como eu tinha umas orientações que eu tinha que viajar ao local, que era Alegre, uma cidade lá na Serra do Caparaó, é, eu tive ideias para 4 contos em 4 viagens que eu fiz a Alegre. Eu tinha que me encontrar com as orientandas e orientandos lá, em Alegre, e aí eu voltei de cada uma das 4 viagens com uma ideia. Depois, até um amigo meu, um pintor lá de Vitória, que infelizmente morreu muito cedo, com 48 anos, que era um grande amigo meu, Norton Dantas, ele comentou para mim, ele me chamava de Richard, ele falou, Richard, então você tem que viajar mais para Alegre, para ter um livro. É, E o lá vai ser sobrenome, frutífero. o sobrenome Perigo, eu estava no Rio, no metrô do Rio, saltando na estação do Maracanã, para um congresso da ANPAP, Associação Nacional dos Pesquisadores de Artes Plásticas. No último dia, eu já estava um pouco cansado e tal. Aí, quando o metrô estava chegando ali na estação, eu abri o programa do dia para ver quais seriam as palestras e eu me deparei
uma professora, não sei, uma mestranda, não sei, que tinha esse sobrenome, Perigo. Eu falei, gente, que coisa estranha, que coisa impressionante. Que sobrenome bacana, né? Uhum. Perigo. E aí, lá pelas tantas, durante uma comunicação que eu tinha me desinteressado um pouquinho, me deu uma centelha, assim, uma faísca, e eu, pum, comecei a escrever no próprio, no próprio programa, tinha umas páginas para anotações, né? Comecei a escrever. Outro dia eu estava vendo, né? E fui, meio quase que direto, assim, sabe? E aí foram surgindo esses irmãos, né? O Rock é o segundo irmão, só o Perigo é o irmão mais velho. Depois tem a música, aí tem um trecho que o Perigo, que o nome do pai não aparece nunca, é o pai, ou o Perigo, né? E aí tem um trecho que diz assim: o pai não queria que ela tivesse o sobrenome. Música? Não, música Perigo? Aí, aí ele diz assim, sem sobrenome, sem sobrenome. Aí a mãe diz, não, sem sobrenome não. Então vai ser música Maria. Então é Sol Perigo, Rock Perigo, Gato Perigo e música Maria. Olha só. E que bacana saber disso agora. Eu acho que quando eu for ler, eu vou lembrar disso com certeza. Você fala muito dessa Você vai relação reconhecer. de pai e filho, né? Você citou algumas vezes aí. Parece que é um tema central aí, apesar de ser cheio de camadas, né? Como É, que você enxerga esse impacto da paternal nas narrativas literárias que tem surgido com uma certa frequência, assim, a gente tem é. visto na literatura, e você e sua filha também estão preparando um livro infantil com poemas seus Você viu isso, né? ilustrações dela, né? Então você tem uma relação com a sua filha ali, preparando um livro junto, né? Ela me mandou uma mensagem assim, pai, me manda o da tartaruga, meio bicho, meio pedra. Aí eu mando o poeminha, né? Mandei o poema para ela me fez a surpresa, apareceu já com as ilustrações prontas. Que legal, cara. Meio bicho, meio pedra, É uma relação, mineral e animal. uma relação bonita paternalmente, né? Que você tem com Eu seus tenho uma filhos. relação com meus filhos, cara. Eu tenho um filho e uma filha, assim. Uma relação, até na dedicatória, agora, ontem mesmo, de manhã, eu estava fazendo a revisão final de Bololô Gaiola Vazia e os agradecimentos começam a ela e depois a ele. Depois a minha mulher também e tal. E acabou tendo agradecimento até demais. Mas isso é bom, hein? Mas essa pergunta que você fez, Tadeu, olha, é bem isso mesmo, sabe? Porque praticamente não tem violência física, sabe? Mas o assédio moral, aquela coisa da tortura chinesa, da gotinha que pinga cotidianamente, né? E que vai rebaixando a criança, né? Que vai. Eu pensei muito, assim, principalmente quando eu reli, eu falava, gente, tem algo de Karamazov, sabe, assim, nessa coisa desses irmãos contra o pai, né? Essa. Agora, eu acho que o diferencial um pouco essa coisa, o modo como o realismo mágico entra, né? É que por um lado a gente tem Bololô e por outro lado, a gente tem a gaiola vazia. Então, a gaiola vazia é o desamor, é a ausência de afeto. E o bololô, eu fiquei pensando assim, de certa forma, uma espécie de pan-erotismo, sabe? Porque não vou sem spoiler, né? Mas o bololô é um organismo, sabe? Que reúne num congraçamento erótico, afetivo. Bom, aí já estou falando até um pouco demais. Mas são oposições, bololô e gaiola vazia, né? E o gato perigo, que é o irmão caçula, é essa figura que é um habitante que se embrenha na mata. Ele tem um cachorrinho e o cachorrinho vai com ele, ninguém mais sabe dele, sabe? E ele concentra esses conteúdos assim que emergem de vez em quando na história, né? Sabe? Muito, muito Da, legal. esses aspectos aí da fantasia. Eu vi também que eu queria entender um pouco assim, né? Já dá para ter uma noção agora da sua formação, artes plásticas. Você contou também um pouco da sua relação familiar. E,
e isso são coisas sensíveis, ser professor, trabalhar com artes, né? Tá escrevendo um livro infantil, que é bonito também. E você leciona uma disciplina chamada Poéticas Digitais, né, na É. faculdade. Como que você vê essa, esse impacto da digitalização na criação artística, especialmente na literatura? Olha, eu acho que tem problemas, né? Agora, então, com a IA, a gente entra num problemão, né? Não só para o campo das artes, da literatura, mas para tudo. Talvez a gente é um pouco aquela coisa do Vingador do Futuro, né? Do John, do Schwarzenegger lá voltando, porque, quer dizer, será que tem volta, né? Essa história. Eu tenho um livro de ficção na cabeça, uma distopia, de ficção especulativa, né? A Margaret Atwood, a Doris Lessing preferem se referir, em vez de ficção científica, porque não é propriamente científica, mas às vezes eu me pergunto, né? A gente que tem filho, então, porque se não é a frase do Machado de não, legal, Não está dando legado para né? ninguém. É, então a gente fica preocupado, né? Porque o que será? E como as coisas estão se acelerando muito, é muito preocupante, né? Eu, por exemplo, leciono poéticas digitais, multimeios, mas leciono também desenho. Então, durante a pandemia, eu falei assim, gente, não vou dar desenho à distância, porque cada vez mais aparece também um menino com um celular querendo me mostrar o desenho que ele fez no celular. Entendi. Sabe? Eu falo, gente, ó, vamos fazer desenho com lápis de cera, com pastel oleoso, pode usar o que quiser, com grafite, mas vamos usar papel, suporte, material, né? Agora, por outro lado, em relação à Bolologaula vazia, né? O processo de gestação, assim, eu acho até que todo esse conteúdo meio de imaginário e realismo mágico, ele veio muito por aí também, sabe, Tadeu? Porque eu era tomado às 2, 3 da manhã por uns momentos assim que eu começava a ficar entre o sono e a vigília, assim, e aí eu começava a ter ideias e falava, amanhã de manhã, quando eu lembrar, eu tenho que escrever isso. Mas a coisa ia correndo, correndo, correndo na minha cabeça. Daqui a pouco eu já estava pensando em frases prontas. E aí o que que eu fazia? O celular estava carregando ao lado da cama e eu pegava o celular e começava a escrever trechos. Aí eu escrevia um trecho e botava de volta. Só que cadê que o sono vinha? É, Não te vinha, entendo. sabe? Te entendo Então, muito. acaba que, de certa forma, essa facilidade, né, de botar lá notas, e no teclado do celular mesmo, eu ia teclando, e aí, antes de dormir, eu já mandava para mim mesmo por e-mail, no dia seguinte eu editava e já acrescentava alguma coisa, mas acho que, de certa forma, a estrutura do livro deve um pouco a esse processo também, entendeu? Em termos de conteúdo, a esses transes, né? Noturnos, Uhum. Você acha sabe? que isso que você falou influencia o fato de você desenhar, o fato de você também ter essa ligação com artes plásticas? Influencia de uma outra forma quando você vai elaborar a escrita? Ela fica mais imagética? Ou são duas artes diferentes que você se desvia? Não, acho que sim, acho que sim. Muito. Às vezes eu, às vezes eu vejo isso muito, assim, relendo passagens, eu falo, eu sinto como o artista plástico também está lidando com, com a linguagem literária, sabe? O artista o plástico em mim, né? Como a visualidade aparece em muitas cenas e em termos até às vezes de cores, às vezes até de formas mais explícitas, né? Tem passagens que a coisa do fazer das artes plásticas, da pintura aparece, né? Que o rock meio e o barato da escrita é esse, né? É que a coisa vai te surpreendendo. Você está lá no teclado e de repente vai vindo uma ideia, vai te tomando e vai te levando para um lado e você nem. E aí você. Eu costumo dizer isso, olha, acho que é o Mário o Pratinha, né? O Mário Prata que tinha uma frase maravilhosa que ele diz assim, olha, as pessoas têm que saber que quando elas conversam com as pessoas normais, é só uma conversa. Quando elas conversam com os escritores roubam histórias. Muito verdade. Ainda bem, né? Ainda bem, O que né? seria do mundo se não fossem os escritores? Eu costumo falar que
para você entender uma década, um problema social, uma política, você tem que ir na literatura. Porque se você for nos Aham. números, nos jornais, você vai ver números, você vai ver fatos, É, mas para você entender sentimentos, você tem que ir na literatura. Se você for na literatura de qualquer século, é lá que você vai entender, né, as dores, os é, meandros, os detalhes, né? O Você jornal sabe não que dá conta dos detalhes, né? A literatura dá, né? é, a organicidade, né? É É. mais próximo da vida. O Richard Rorty, né? Um filósofo, você conhece dos Estados Unidos? Ele morreu agora Sim, há pouco tempo, sim. né? Aham. Na minha tese eu li alguns livros dele lá e ele dizia uma coisa muito bacana num livro que ele diz que foi um livro que foi um aborto de livro, assim, porque o projeto era escrever sobre Heidegger e aproximações. Aí ele acaba publicando os capítulos, Heidegger e Wittgenstein. Uhum. A- Aí ele diz uma hora assim, que ele prefere os romancistas, aí ele fala em Milan Kundera, Olha só, para conhecer uma época do que os filósofos ou os historiadores. eu concordo. Aliás, não os filósofos, não, os historiadores. Ele diz que ele dava prioridade aos romancistas. Eu concordo Bacana, né? plenamente isso, porque uma filosofia de um tempo, ou um fato jornalístico de um tempo vai falar, por exemplo, quem era o imperador da época, mas uma literatura vai falar o que que o imperador tomava de café da manhã, Aham, qual que era o aham, problema que ele tinha no seu é, cotidiano, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. é. Ricardo, prazer enorme falar contigo. Cara, É, Tadeu, muito faço o serviço de novo obrigado. aí, dia 3 de dezembro, no Te espero SESC, lá. em A Rio de gente te Janeiro, né? espera lá. É, Olha, se eu tiver de bobeira, eu Copacabana. vou bater no Rio mesmo. Eu tô em Minas, não tô tão longe. Sei. Então Mas tá, se você puder, vai ser um prazer para a gente te parabéns, receber cara. lá. Parabéns pelo seu prêmio. Quero agradecer muito o Obrigado. Sesc, que é muito querido aqui com a gente. O Sesc sempre entra em Uhum. contato com o Rabiscos. Isso mostra também que a gente tem uma irmandade aí. Já mediei, Legal. já fiz o Arte da Palavra com o Sesc. A Jéssica Balbino, que está aqui comigo, correu o Brasil também fazendo Arte da Palavra. Então, obrigado, cara. E sucesso no seu livro. Quero lê-lo e espero Obrigado. aí poder te conhecer pessoalmente também Tá, para. e obrigado, tá, e obrigado pela oportunidade, como eu disse no início, né? É a primeira. É a primeira de Estou muitas, pode ter começando. certeza. Tomara. Pessoal de casa, Ok. semana que vem eu volto com a Patrícia Souza de Lima, que foi a vencedora do Prêmio Sesc na categoria Contos. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.